habilidade é ser intencional. Então, tudo que eu disser, tudo que eu falo com intencionalidade de instalar uma ideia na tua cabeça. Você acha que quando eu comecei a live, eu falei 4 pilares, eu chamei a tua atenção, eu conscientizei você de uma situação, anota isso porque isso é importante. Eu fiz você refletir, eu fiz você ficar assim, caraca, não é que ela tá falando sério? Não é que esse negócio dela faz todo sentido? E o 4º ponto, eu fiz uma pergunta matadora, eu te perguntei assim, então por que todo mundo precisa seguir um passo a passo se as pessoas são diferentes, se as pessoas estão em momentos diferentes? E aí eu instalei uma ideia na sua cabeça e você provavelmente ficou assim, poxa vida, faz todo sentido o que ela tá falando. E por que eu tô falando isso? Porque eu passei por tudo isso. Porque a gente segue, às vezes, um passo a passo. O problema não é do método. O método é incrível quando você segue, quando você compra, quando você entra nos cursos. Os cursos são incríveis. Por quê? Porque pessoas aplicaram, pessoas que estão muito acima e tiveram resultado, estão tendo resultado e tá tudo bem. Só que eu não estava preparada. O problema não é o método. Eu não estava preparada. Eu tinha que desenvolver habilidades. E eu tentava fazer e dava com a cara, tem outro ditado, a cara, o burro na água. Não sei, mas é alguma coisa assim, eu me dava mal, entendeu? Então eu fui entendendo que, na verdade, a gente precisa pensar de forma estratégica. Não adianta nada eu seguir uma coisa, não, ó, agora você vai fazer o post tal. Tá, mas por que eu vou fazer esse post? Que ideia eu vou instalar na cabeça das pessoas? E por quê? E como que a pessoa vai ter desejo de comprar? Tá, você faz isso, mas por que eu faço isso? Eu comecei a me questionar. Eu comecei a questionar as pessoas. Por que eu faço? Mas como você chegou a essa ideia? Isso não faz sentido para mim. Para minha audiência não funciona. Então eu comecei a pensar de forma estratégica. Tá entendendo? Então tudo que eu falo aqui é para instalar uma ideia na tua cabeça. Todo dia de manhã, quando eu coloco um resultado e eu coloco a tranquilidade de quem tem um produto lucrativo, eu estou instalando uma ideia na tua cabeça. Quando eu venho falar da minha história, eu estou instalando uma ideia na tua cabeça. Quando hoje eu contei a história da minha mãe, que ela trabalhava em 2 empregos e que ela falou para mim que ela teve que abdicar do sonho dela, né? Porque ela falou sobre a necessidade. Ela tinha falado assim pra mim, a necessidade, né? Falou um ditado também, o sapo pular, o gato pular, alguma coisa assim. E aí ela teve que se virar para trabalhar em 2 empregos e não pensou no sonho dela. Inclusive ela tá aqui comigo hoje, né? Ela veio hoje e assim, saber que a minha mãe se anulou, né? Se abdicou de um sonho dela por nós, né? E por causa de uma sociedade que impôs isso, né? A sociedade impõe isso, na verdade. Não, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade de X anos e você vai se lascar e depois você vai ganhar pouco, né? E aí você vai se lascar para sustentar sua família. Enfim, então eu decidi que eu não queria isso para mim. Eu não queria isso para mim. E por isso que eu vim para o digital. E eu fui estudando, fui aplicando os métodos, né? Como eu estava falando para vocês, o problema, não tem problema nenhum no método. A questão é porque eu não estava preparada. Eu quis entrar no estágio 3 da Expert, sendo que eu estava no estágio 1. E aí eu fiquei o quê? Frustrada. Eu fiquei chateada, fiquei frustrada. Sorte a minha que eu não desisti. Tá entendendo? Sorte a minha que eu não desisti. A habilidade de ser intencional, ela é muito poderosa. Intencional, você não vai fazer uma foto, vai postar uma foto e acabou, tchau. Uma carinha, um emojizinho. Você até pode fazer isso, lógico. Quando você estiver lá na frente, né, tiver a autoridade, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você está na caminhada, enquanto na jornada, o ideal é que você seja intencional, seja estratégico, para que realmente você consiga ter resultado, tá? E quando você for aplicar o método, depois que você aprende todas essas habilidades, você consegue aplicar o método de boa.